Mudando um pouquinho do assunto, o senhor foi vereador. Fu- Conta um pouco dessa história, assim, o Rapaz, cara que que, né, viagem. velho, que Eu, veio... eu amo política. Eu amo. Eu, Sempre, eu, sempre, sempre, sempre. Eu, assim, comecei minha história política em colégio. Líder de É, Grêmio Estudantil. Grêmio Estudantil. Né? Eu comecei numa cooperativa Na cooperativa estudantil. estudantil? Exato. Na escola, do Colégio Estadual de Ilhéus, tinha Grêmio e tinha uma cooperativa. Mas, na verdade, eu comecei sendo líder de sala. Né? Sim. A gente começa É por onde que aí. A gente começa começa. por aí. E depois cooperativa, aí já política eleitoral no sangue. Meu pai se envolveu em política, meu pai foi candidato a vereador também, lá em Ilhéus. Nós viemos para aqui. E aqui eu começo política me envolvendo porque eu fui atuar na Secretaria de Saúde, trabalhando. E passei a assumir algumas funções de liderança. Eu fui ser diretor do hospital em Lauro de Freitas, eu fui diretor do Nelson Barros, eu fui diretor administrativo da Secretaria de Saúde. E assumir esses papéis. E depois fui para a Câmara de Vereadores. E nesse papel de assessoria, eu acabei saindo candidato, liderando o grupo e saindo candidato. E eu acabei assumindo, fiquei com primeira suplência, depois eu assumi a vereança e tive essa experiência, fazer projeto de leis, discursar, aquele lance todo aí. O gostoso é você modificar a vida das pessoas, né? Então, é isso aí. E como foi esse processo para um cristão? Porque assim, as pessoas julgam bastante. Eu tenho minha opinião formada em relação a isso, porque assim, eu trabalho dentro da política, eu sou funcionário público. Meu pai também é candidato a vereador e há muitos anos e nasci dentro disso. Né? Então, assim, eu tenho as minhas experiências também. Mas assim, como é essa questão para o senhor conciliar a questão política, família, igreja e relacionamento com Deus? Não muda nada. Não muda nada. Assim, alguém disse que o crente tem que se afastar de política. Eu sei quem foi. Foi o enganador. Ele que passou isso aí. Isso é coisa do inimigo. Porque é o seguinte, como é que você vai afastar os melhores da política? Os maus vão comandar, entendeu? É isso aí. Ah, porque tem corrupção. Aonde não tem corrupção? O psicólogo ele pode não ser ético. Ele está agindo com corrupção. Para eu atender, eu preciso estar num conselho de classe. Uhum. Se eu não atender, se eu não estiver vinculado ao conselho de classe, eu não posso atender. E se um colega meu vai atender sem estar no conselho de classe, ele não está sendo ético, ele está sendo corrupto. O contador, se ele for ensinar o cliente dele como ele não devolver, não pagar os impostos devidos, ele está sendo um agente de corrupção ali. Então, o irmão que é advogado, da mesma forma. O irmão que trabalha no caixa ali, da mesma forma. Então, assim, essa vibe de política não tem nada a ver. A gente precisa dos melhores na política. Sempre precisou. Sempre precisou. A gente vai ver isso na Bíblia, sempre precisou. Na minha primeira experiência, o que eu fiz? Eu apresentei à igreja uma carta pedindo afastamento Das das atividades. minhas atividades. Então, assim, eu no primeiro ano, como eu falei, eu sou ancião em Lauro de Freitas há 30 anos. Então, 32 anos para ser exatos. Eu fui candidato já 3 vezes, eu só não fui ancião em 2 anos da política. Esse último ano, a igreja achou que não era necessário eu me afastar. A minha vibe seria a mesma, mas a igreja entendeu, discutiu a liderança dos pastores, não, porque não houve alteração. Meu sábado eu tô sábado na igreja. Uhum. Minha campanha parava nos sábados, Uhum. entendeu? Então não tem motivo. Eu tenho uma vida pública, eu Sim. sou conhecido. Onde eu vou em Lauro de Freitas, eu sou o vereador, alguém me fala, vereador. Eu sou tratado, anunciado em algum evento público como vereador, porque eu ocupei a cadeira. Então eu tenho uma vida pública. Sim. Então mas antes dessa vida pública, todo cristão tem uma vida pública também. Então eu tenho que viver à altura dos princípios da palavra. Os princípios da palavra estão acima, muito mais acima de qualquer cargo público. Então não tem dificuldade.
entendeu? Eu não posso ter duas vidas. Ninguém pode ter duas vidas. Nenhum crente pode ter duas vidas. Tem que ser uma vida só. Então, não tem essa dificuldade, não. A Kátia até trouxe aqui essa mensagem. O que leva a pessoa a tomar atitude sem explicação é o caráter dela, ou não tem um autodomínio de si próprio, mesmo sendo evangélico. É algo que realmente traz essa questão do caráter. Exato. Que a pessoa pode ser pode ser um ancião da igreja, que se o caráter dela não for correto, se envolver com qualquer coisa, literalmente, ela vai se corromper. Foi como, quando ele falou aqui, eu dei até risada, porque foi justamente o que Maicon trouxe quando ele veio aqui. Foi, tipo, quem tem que se envolver realmente são os bons. Não tem um porquê, não tem, crente não pode se envolver em política, porque tem certas coisas que o político faz que o crente... Mas é justamente para isso que o crente tem que entrar. É para mudar esse tipo de coisa, para mudar a visão das pessoas, dos eleitores, para esse tipo de coisa. Tipo assim, não, pô, massa, chegou lá, mudou realmente, não só porque é cristão, não só porque frequenta a igreja, mas porque ele tem eita, fugiu a palavra. Um Um embasamento bíblico, um embasamento que é realmente correto. Perfeito. Independente, não tem como uma pessoa dizer que, beleza, vai ter os advogados aí que vai dizer que tem algo errado na Bíblia ou outra coisa do tipo. Mas, na totalidade, o que tá na Bíblia é correto, não tem de onde fugir. Pelo menos é a fé que a gente abraçou, né? Não, e até o caráter da própria Bíblia não é acusado de dizer, não, tem muita mentira. Prejudica, Não faz mal, né? faz mal, não tem. Não tem. Então foi realmente, eu tava aqui só recebendo porque realmente foi essa questão. De dizer, não, vou ser engenheiro porque engenheiro não se corrompe, foi o que o Marco falou, foi a primeira coisa que eu lembrei. Vou ser advogado porque advogado não se corrompe. Não tem. Corrupção tá no coração humano. Tá no coração humano. Tá no coração humano. Então nós temos a nódoa do pecado. Não é isso? E carregamos essa natureza pecaminosa. Então meu trabalho é todo dia não alimentar essa minha natureza, porque eu tenho meu lado mal. Sim. Não é isso? Como todos nós temos. Então meu trabalho, na minha experiência cristã, é matar de fome, como diz pastor Bulhon, né? A natureza má e alimentar a natureza boa. Isso vai se ver em toda a minha experiência. Isso vai. Minha esposa em casa vai ver isso. Não tem como eu mascarar. Eu tenho uma vida pública, como disse, em cada ambiente eu vou me portar. Eu levantava para fazer meus discursos, tudo, papapá. Eu, inclusive, na minha experiência, levei lá para numa sessão especial em Lauro de Freitas, o Arautos do Rei cantor, os funcionários da Câmara vieram, rapaz, o que é isso? Você mudou o clima da Câmara. Porque Arautos do Rei cantando lá foi uma experiência muito legal. Mas isso perpassa por toda a minha experiência, não é só na minha experiência pública que eu tive, entendeu? Então, o que o eleitor precisa ter, ele precisa, na hora de escolher o candidato, ele precisa pensar bem. A gente pensa assim, a gente não deve nada a político nenhum, rapaz. A gente fica numa vibe como se a gente devesse alguma coisa. Não, mas porque ele fez isso, ele fez aquilo. Não deve nada. Foi a obrigação dele fazer. A gente escolheu ele para fazer aquilo. Justamente. Não foi um passeio que escolheu. Então, assim, na hora de... A relação tem que ser respeitosa, tem que ser. E o político, ele sabe disso. Sabe disso. Então, assim, no processo eleitoral, eu passo de casa em casa, eu vou lá, bater na porta. E vou. O que vier de lá, eu vou receber. Porque, assim, aí, quando eles me veem, eles não veem o Alexandre Cel somente. Eles veem todos os outros políticos. Sim. Aí, quem tem que distinguir quem sou eu e quem são os outros é o eleitor. Isso não é meu papel. Eu vou ser idôneo na minha vida em qualquer lugar. Mas quem vai distinguir, separar, é o eleitor. Pô, ele que está escolhendo. Não é isso? Eu, quando vou comprar fruta, eu compro fruta ali na rótula na Itinga. Tem um lugarzinho baratinho. Quando eu vou comprar fruta ali, eu vou escolher aquela que está melhor, aquela que está toda apalpada, eu vou deixar de lado. Esse é o processo do eleitor também. Ele que tem que escolher. Agora, se na hora de escolher quem dá 100 conto para ele, se na hora de escolher, porque a minha vizinha pediu, se é só isso, então ele vai receber os mesmos resultados de sempre.